E aí galera, sexta-feira, dia de dica do Dudão, e hoje eu vou falar um pouco sobre harmonização. Mas antes de começar, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal do Conservap. E a harmonização de hoje é uma harmonização meio inusitada. Hoje eu vou harmonizar donuts com cerveja. Mas na realidade, eu tô aqui para falar sobre como harmonizar doces em geral. O donuts foi simplesmente uma maneira de explicar como funciona a harmonização com doces, tá? Uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração é o açúcar residual da cerveja e o açúcar que está contido no próprio doce, tá? O açúcar o paladar doce, o sabor doce é um sabor que satura muito rápido o paladar. Então, por exemplo, eu acho que todo mundo já deve ter tido a experiência de comer um bolo de chocolate e tomar uma Coca-Cola. E aí, dependendo da ordem que você consome esses dois produtos, você vê que um tem uma defasagem sensorial no segundo produto que você vai consumir, porque você satura esse sabor doce, né, nas suas papilas gustativas. Então, como que a gente tem que começar a elaborar uma harmonização com doces? Primeiro de tudo, entender que nenhuma cerveja, por maior que seja o açúcar residual que ela tem, ela vai bater de frente ou ultrapassar a sobremesa em açúcar. De repente, uma sobremesa que não é muito doce, pode até ser que você consiga ir por esse caminho, mas no geral, as sobremesas vão sempre ser mais doces que a cerveja. Então, como que a gente faz para a cerveja não sumir? Você tem que escolher cervejas que tenham outro elemento sensorial que vá ou passar por cima do doce ou, de alguma maneira, ter uma sinergia com o doce, né? Então, por exemplo, muitas vezes é um caminho mais seguro você trabalhar com acidez. A acidez, ela consegue equilibrar o dulçor, ela gera salivação, tá? Um outro caminho é usar um elemento salgado. É muito comum você ver caramelo salgado e a adição de sal em receitas, justamente para você ter esse equilíbrio. Um outro elemento que pode também trabalhar bem com açúcar é a potência alcoólica. Muitas vezes, quando você toma um licor ou um vinho do Porto acompanhando uma sobremesa, não é o dulçor do licor que está fazendo combinar, e sim a potência alcoólica. O álcool ele consegue trabalhar muito bem com açúcar, né? Ele pode inclusive revelar facetas de dulçor que você pode não ter percebido antes, tá? Então eu tenho aqui esses lindos donuts da We Love Donuts aqui de Taubaté. Tem umas coberturas aqui que já vem no cardápio deles, e tem umas outras coberturas que eu fiz aqui para esse exercício, tá? Então vamos começar aqui indo do menos doce para o mais doce. Primeiro eu tenho aqui um donut normal, né, com um pouco de açúcar e canela. Isso funcionaria com um bolinho de chuva ou qualquer outra sobremesa que tem esse perfil sensorial. E para essa primeira harmonização eu escolhi uma cidra. Aqui eu estou usando a Cornish Orchards Farmhouse Cider. Por ser uma farmhouse, ela tem essas notas de fermentação típicas das cervejas farmhouse, mas aqui na cidra também. Então poderia ser uma cerveja farmhouse aqui. Eu optei pela cidra porque além disso ela tem um sensorial frutado junto. E por que harmoniza? Porque não tem muito açúcar aqui, porque não tem cobertura, tem só o açúcar da massa. A canela conversa muito bem com essas notas de fermentação das farmhouses, ou até mesmo de algumas saisons, tá? Então, muito bom, a massa é muito boa. Tô com esse sensorial da canela. Eu venho aqui com a cidra, é uma cidra bem seca também, então não tem esse problema de saturar o dulçor. E realmente, essas notas fenólicas que tem de fermentação de farmhouse, os ésteres também, vão muito bem com essas especiarias tipo a canela. Então, essa harmonização aqui é uma harmonização que deu muito certo, né? Uma cidra farmhouse, uma cerveja farmhouse, até mesmo uma cidra normal ou uma saison com donuts aqui só com açúcar e canela. A segunda harmonização aqui proposta, eu estou aqui com a Joselita Sour da Blow com frutas vermelhas. Poderia ser com frutas amarelas também. E aqui eu vou
pegar o donut do Homer. A cobertura é basicamente chocolate branco, tem o corante para ficar rosa, né? E já é uma harmonização bem clássica, né? Harmonizar chocolate branco com sour, né? E aqui vai funcionar por quê? Porque a acidez da cerveja vai bater de frente com o açúcar, né? Não vai deixar o seu paladar ficar saturado com o doce, vai criar salivação, né? E no final você vai ter um retrogosto frutado por causa das frutas vermelhas também. Muito bom, um pouco mais doce já, tá? Excelente. E é o que eu falei, a acidez vem, ela consegue equilibrar esse dulçor, cria salivação, que é muito importante para não tornar a experiência enjoativa. Eu tenho aqui 2 donuts também, aqui, um com frutas vermelhas e um com limão. A sour também harmonizaria, tá, com elas, mas aqui eu vou propor uma coisa diferente. Aqui eu tenho uma IPA, e para IPA, essa aqui é uma cobertura que eu fiz. É uma cobertura feita com cream cheese e creme de leite, como se fosse mais ou menos uma massa de um cheesecake. Foi polvilhado com matcha e raspas de limão siciliano. Por que vai funcionar a harmonização? Porque a cobertura ela não tem muito dulçor, vai ter aqui o aroma do chá, que é herbal, o siciliano, que é cítrico, são aromas que vão muito bem com o perfil sensorial da IPA, aqui de uma IPA americana, com lúpulos também que são herbais e cítricos, né? E o amargor aqui vai servir para dar o contraponto no açúcar. Como a cobertura tem pouco açúcar e a cobertura também tem uma leve acidez láctea por causa do queijo, então você consegue equilibrar e não ter uma saturação muito grande da parte do dulçor. Tem um leve salgado do cream cheese e acidez, ajuda a manter a salivação. E aqui vem a IPA, essa IPA é um pouco alcoólica, então a potência alcoólica ajuda também a contrabalancear esse dulçor. E aqui o lúpulo fica bem presente no retrogosto, inclusive a astringência do matcha também ajuda a sentir melhor as notas do lúpulo. Achei bem interessante inclusive isso. Aqui eu estou usando a Hop Revolution American IPA da Dilema, né? O retrogosto fica muito interessante com matcha e com lúpulo, tá? A outra cerveja que eu tenho aqui é a Paulaner Salvator, uma Doppelbock. Ela é uma cerveja que tem uma potência alcoólica bem alta, então ela vai muito bem com os donuts que tem uma pegada um pouco mais doce, como o de chocolate normal, mas aqui eu tenho um outro caminho. Eu vou aproveitar que esse de frutas ele já tem um pouco de acidez, né, por causa do limão e por causa das frutas vermelhas, e vou usar essa potência alcoólica da cerveja para criar harmonização. Bem a acidez das frutas, do recheio, mas é bem doce. A cerveja vem, a cerveja não some, né? O caráter de malte pode até ficar um pouco perdido, porque é um caráter que vai no sensorial pro lado do doce, mas o álcool tá lá, a parte de fermentação tá lá, você ainda consegue ter um retrogosto de algo que remete à cerveja, então funciona muito bem, né? Então aqui, nesse caso que eu falei, o álcool está ajudando a dar esse equilíbrio. E por último, eu tenho aqui a Russian Imperial Stout da Complot, com adição de café. E aqui eu fiz uma cobertura muito especial. Eu fiz um caramelo salgado, né? E botei café, grãos de café amassados no pilão. E também tem amburana nesse caramelo, cachaça envelhecida amburana na produção do caramelo. Então o caramelo ali é açúcar, açúcar queimado, leite, um pouco de sal, um pouco de cachaça de amburana, até dar o ponto desejado, e aqui depois vem o café. Já é bem doce,
pouco do amargor do café, um pouco do sal. E aqui, como vai funcionar a harmonização? A gente tem a potência alcoólica, a cerveja tem mais de 9% de álcool, mas ela tem um outro elemento sensorial além, que vai balancear esse dulçor. E aí, a gente está falando das notas torradas de café. Então, assim, você pode ter uma harmonização valorizando um perfil forte sensorial. Então, poderia ser amargor, poderia ser torrado, poderia ser algum outro tipo de perfil, mas se você tiver um sabor forte o suficiente, um perfil sensorial forte o suficiente para balancear o açúcar, isso também é um caminho válido. A cerveja, a potência alcoólica mantém ela viva, ela não some, o pouco açúcar residual que ela tem já está saturado o paladar, mas as notas de café da cerveja vêm muito mais forte agora. E ainda tem um pouco de salivação por causa do sal dentro do caramelo. Então é mais ou menos isso. Então tudo isso que eu falei, essas dicas de como identificar os elementos que tem na sobremesa e o que tem na cerveja, como equilibrar. Isso aqui é muito doce, então vamos para o lado da acidez, ou então vamos para o lado de botar um outro sabor que seja igualmente potente, forte para balancear o açúcar. E eu espero que vocês peguem essas ideias e consigam entender como funciona uma harmonização com doces. Valeu!